Em março de 2022, apenas algumas semanas depois da Rússia invadir a Ucrânia, o rublo, a moeda russa, estava completamente desvalorizada e algumas das maiores empresas do país, como a Gazprom, havia perdido 97% do seu valor na Bolsa de Londres. Enquanto isso, magnatas russos viram iates, mansões e até equipes de futebol que possuíam no exterior serem confiscados pelas autoridades. E dentro do país, milhares ou milhões de cidadãos formavam filas em bancos para sacar seus recursos diante de um cenário totalmente incerto. Por trás desse caos estavam as sanções impostas por vários países e entidades ocidentais que enxergavam nessas medidas uma importante arma para frear a Rússia no campo de batalha. Entretanto, após 2 anos e mais de 16 mil sanções, a Rússia continua lutando e Vladimir Putin hoje se orgulha de que a economia de seu país está crescendo mais do que a da União Europeia. Mas como Vladimir Putin tem conseguido driblar tantas sanções nos mais diferentes campos? É sobre isso que ampliaremos o nosso conhecimento hoje. Então já se inscreva e deixe o seu like. As sanções impostas à Rússia após a invasão da Ucrânia em 2022 não foram nenhuma novidade para o Kremlin. Desde a anexação da Península da Crimeia em 2014, Estados Unidos e União Europeia vinham aplicando diversas sanções como forma de punir a Rússia. Nesse período, a maioria das medidas visava empresas e indivíduos que pudessem ter relação com a anexação do território ucraniano. Até mesmo cidadãos da Ucrânia, considerados separatistas ou pró-Rússia, entraram na lista de restrições. No entanto, nada se compara à explosão de sanções ocorrida a partir de 2022, que já ultrapassa a marca de 16.500 medidas. Segundo autoridades ocidentais, as sanções deveriam servir para parar a máquina de guerra russa. Dessa vez, as sanções iam muito além de pessoas e empresas, tendo como objetivo atingir diretamente o governo de Vladimir Putin, criando dificuldades para as exportações russas, congelando reservas do país depositadas no exterior e proibindo a importação de muitos produtos, principalmente de componentes que pudessem ser utilizados na fabricação de armas e equipamentos militares. Não é de hoje que a Rússia necessita de componentes importados, principalmente quando se trata de microchips e outros materiais de alta tecnologia, utilizados em praticamente qualquer equipamento moderno. Sem um microchip e outros componentes, um drone não levanta voo, um míssil não encontra seu alvo e um caça sequer pode se mover em terra. Como a Rússia não possui capacidade de produzir esses componentes e os países que dominam essas tecnologias proibiram a venda para a Rússia, seria difícil explicar como a Rússia continua produzindo seus armamentos. Entretanto, um estudo realizado pela Escola de Economia de Kiev, que analisou os armamentos russos recolhidos no campo de batalha, dos 2.800 componentes estrangeiros encontrados, cerca de 95% haviam sido fabricados em países que aplicaram sanções à Rússia. Para alguns, essas armas poderiam ter sido fabricadas antes da imposição das restrições e possivelmente uma parte realmente foi. Mas a realidade mostra que o governo de Vladimir Putin encontrou formas de driblar as sanções e o país continua tendo acesso aos componentes. Com a exclusão de alguns bancos russos do sistema SWIFT, que serve para o processamento de operações bancárias, negociar em dólar se tornou mais complicado para a Rússia. Nesse sentido, não houve nenhuma proibição de utilização da moeda norte-americana, mas com as dificuldades, a Rússia conseguiu acelerar um processo que já estava em curso desde 2014, a desdolarização da economia russa. Pouco a pouco, o dólar americano está sendo substituído pela moeda chinesa yuan, que vem sendo cada vez mais utilizada nas transações entre China e Rússia, e também como moeda de poupança pelas famílias russas. Historicamente, os poupadores do país mantinham suas economias em dólar para se protegerem das oscilações do rublo. Mais recentemente, alguns começaram a incorporar reservas em euro,
Contudo, após o início da guerra, a procura pelo yuan aumentou significativamente. De acordo com o The Wall Street Journal, no final de 2022, as famílias russas possuíam o equivalente a 6 bilhões de dólares em yuans depositados em bancos russos, cifra que era praticamente nula no início do ano, antes do início dos combates. As empresas russas também estão substituindo o dólar pelo yuan em suas transações de emissão de dívida, e o par rublo-yuan se tornou o mais negociado na Bolsa de Moscou. O governo de Vladimir Putin também soube contornar bem uma das sanções que muitos acreditavam ter o poder de frear a Rússia. Mesmo dependendo do gás russo para a geração de energia, os países da União Europeia e seus aliados impuseram medidas para impedir a Rússia de vender petróleo e gás. Alguns países, como os Estados Unidos, proibiram completamente a importação de petróleo bruto e produtos petrolíferos da Rússia. Outros, como os membros da União Europeia, proibiram a importação de petróleo bruto por via marítima. Também proibiram as empresas de transporte marítimo sediadas em seus territórios de transportar petróleo russo, assim como as seguradoras de realizar o seguro das cargas. Inicialmente, as medidas podem ter afetado a Rússia, porém, rapidamente surgiram outros compradores e soluções para o transporte. Novamente, a China se mostrou um importante aliado e comprou parte da produção russa. A Índia foi outro país que não impôs sanções à Rússia e ainda passou a comprar mais petróleo. Contudo, ainda era preciso resolver a questão do transporte, e a Rússia passou a utilizar algumas estratégias bem diferentes. Segundo a CNN, foi criada uma frota paralela de cerca de 600 navios pertencentes a empresas de fachada, dedicadas a transportar o petróleo russo, frequentemente utilizando embarcações antigas que já deveriam ter sido desmanchadas. Segundo outra reportagem da CNN, o comércio de petróleo entre Índia e Rússia aumentou 13 vezes em comparação com o período anterior à guerra da Ucrânia. Curiosamente, uma parte desse petróleo refinado na Índia é vendido para os Estados Unidos, uma transação de mais de $1 bilhão anuais, na qual, indiretamente, os Estados Unidos beneficiam a Rússia. Uma outra estratégia adotada pela Rússia para driblar as sanções nessa área é a transferência de cargas entre navios, que ajuda a camuflar a origem do carregamento. Com essas estratégias, a Rússia segue produzindo 9,5 milhões de barris de petróleo por dia, o que é pouca coisa menos do que antes da guerra. Segundo o Ministério da Economia, as receitas em impostos provenientes de hidrocarbonetos já são maiores hoje do que era em 2022. Nem mesmo no turismo as sanções foram capazes de abalar a Rússia. Itália, Espanha e Alemanha, que antes eram os destinos preferidos da classe média russa para as férias, foram rapidamente substituídas e hoje cidadãos russos são vistos com mais frequência nas praias de Dubai e Tailândia. Porém, o grande drible da Rússia nas sanções ocorre na aquisição de produtos, especialmente componentes para equipamentos militares e armamentos. A lista de produtos proibidos é extensa e inclui até artigos como óculos de sol, lentes de contato e próteses dentárias. Novamente, a Rússia conta com a ajuda de alguns países para contornar o problema e os dados mostram isso claramente. Uma das rotas utilizadas, conhecida como rotatória euroasiática, envolve países, principalmente ex-repúblicas soviéticas, que compram e revendem à Rússia produtos dos quais ela está impedida. Não é mera coincidência que as exportações da Armênia para a Rússia saltaram de menos de $1 bilhão antes de 2022 para mais de $3 bilhões no ano passado. Paralelamente, as importações armênias de produtos dos Estados Unidos cresceram em proporção similar. Mas também existem países de outras regiões ajudando, como mostra uma reportagem do jornal Nikkei Ásia, a República das Maldivas, conhecida pelas belas praias e que não possui nenhuma empresa fabricante de semicondutores em seu território, vendeu mais de 400 mil microchips, que foram fabricados nos Estados Unidos para a Rússia pelo valor de $53,6 milhões.
Segundo um relatório da alfândega russa, acessado pela Bloomberg, nos primeiros 9 meses do ano passado, a Rússia importou chips no valor de 1,7 bilhão de dólares. A publicação afirma que mais da metade das compras foram componentes fabricados por empresas americanas ou europeias e cita entre elas a Intel e a AMD. O acesso a essas tecnologias permite que a Rússia continue produzindo mísseis, drones e outros equipamentos. Isso cria uma situação contraditória, em que os Estados Unidos fornecem armas à Ucrânia para combater armas fabricadas com seus próprios componentes. Apesar do aparente fracasso das sanções à Rússia, governos ocidentais persistem em sua aplicação. Recentemente, os Estados Unidos anunciaram 500 novas sanções, enquanto o Reino Unido impôs 6 sanções adicionais contra russos, possivelmente envolvidos na morte do opositor Alexei Navalny. Apesar do crescimento econômico russo em 2023 e previsões otimistas para 2024, autoridades dos Estados Unidos e Europa afirmam que as sanções retiraram mais de 400 bilhões de euros da Rússia. Também existem opiniões de que esse é um jogo de gato e rato, e justamente o papel dos países ocidentais é criar medidas para punir a Rússia, enquanto os russos se dedicam a criar formas de escapar. Nessa lógica, alguns defendem que mesmo que a Rússia ainda consiga manter sua indústria militar funcionando, está fazendo isso a um alto custo, comprando componentes mais caros, o que está obrigando o país a cortar investimentos em outras áreas. O fato é que as sanções, que eram consideradas uma perna do tripé para derrotar a Rússia, junto com a ajuda econômica e o fornecimento de armas para a Ucrânia, não está funcionando, assim como as outras. Resta saber se Vladimir Putin será capaz de continuar driblando as sanções ou se no longo prazo a Rússia será prejudicada. O que você acha? Deixe a sua opinião nos comentários e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.